Dizem que o dia do casamento deve ser o dia mais feliz na vida de uma mulher. Aquele momento único em que todos os sonhos de infância se materializam, quando o conto de fadas finalmente ganha vida, quando o príncipe encantado espera no altar e o felizes para sempre está prestes a começar. Foi isso que me fizeram acreditar durante toda a minha vida. Foi isso que eu acreditei, com cada célula do meu corpo, até aquela mensagem iluminar a tela do meu celular, exatamente quando eu estava prestes a dizer sim ao homem que eu pensava ser o amor da minha vida. Uma única notificação, algumas palavras na tela, e tudo desmoronou. Mas deixe-me contar essa história desde o início, porque acredito que você precisa entender tudo para compreender por que fiz o que fiz naquele altar. Meu nome é Helena, tenho 28 anos e sempre fui considerada a filha sensata da família. A que fazia tudo certo, a que planejava cada passo, a que nunca dava motivos para preocupação. Minha irmã mais nova, Isabela, de 24 anos, sempre foi o oposto. Impulsiva, intensa, vivia o momento sem pensar no amanhã. Crescemos em uma cidade pequena do interior, onde todos se conhecem e os segredos têm vida curta. Nossos pais, comerciantes respeitados na comunidade, sempre colocaram muita pressão sobre mim para ser o exemplo, enquanto Isabela recebia liberdades e desculpas que eu jamais tive. Não que eu reclamasse disso. Na verdade, sempre aceitei meu papel como a filha responsável, a que nunca decepcionaria. Talvez esse tenha sido meu primeiro erro. Conheci Eduardo no último ano da faculdade. Eu cursava administração, ele engenharia civil. Nos encontramos em uma festa universitária, daquelas que normalmente eu evitaria, mas que minhas amigas insistiram que eu frequentasse para sair um pouco da rotina de estudos. Eduardo era tudo o que qualquer garota poderia desejar: alto, bonito, inteligente, com um sorriso que iluminava qualquer ambiente e uma gentileza que parecia genuína. Conversamos por horas naquela noite, ignorando a música alta e as pessoas ao nosso redor. Trocamos números e no dia seguinte ele me enviou uma mensagem perguntando se poderíamos nos encontrar para um café. Foi o início de um relacionamento que parecia saído diretamente dos filmes românticos que eu assistia escondida na adolescência. Eduardo era atencioso, paciente, ambicioso na medida certa. Apresentou-me aos seus pais 3 meses depois de começarmos a namorar. Eles me adoraram imediatamente, assim como minha família o adorou quando o levei para um jantar em casa. Lembro-me perfeitamente de como Isabela olhou para ele naquela noite. Havia algo em seu olhar que me incomodou por um momento, uma intensidade que eu conhecia bem, mas que decidi ignorar. Afinal, Isabela sempre foi assim, intensa em suas reações, em seus desejos, em sua forma de ver o mundo. Não significava nada, eu disse a mim mesma. Nosso namoro progrediu de forma constante e segura. Depois de 2 anos, fomos morar juntos em um pequeno apartamento na cidade onde ambos conseguimos emprego após a formatura. Eram dias felizes, tranquilos, previsíveis na melhor acepção da palavra. Eu trabalhava em uma empresa de consultoria, ele em uma construtora promissora. Construíamos nossa vida tijolo por tijolo, com planejamento e dedicação. Quando completamos 3 anos juntos, durante um jantar à luz de velas que ele preparou em nosso apartamento, Eduardo se ajoelhou e me pediu em casamento. As lágrimas vieram instantaneamente. Era tudo o que eu sempre sonhei. O próximo passo natural em nossa jornada juntos. Disse sim sem hesitar. Os preparativos para o casamento consumiram o ano seguinte. Queríamos algo especial, mas não extravagante. A igreja da cidade natal, um salão de festas elegante, mas aconchegante, uma lua de mel na Europa que economizamos para realizar. Cada detalhe foi cuidadosamente planejado, cada decisão tomada em conjunto.
Minha mãe e minhas amigas foram fundamentais durante todo o processo. Isabela, que havia se mudado para Zinda, capital, para cursar moda, e vivia uma vida agitada de festas e relacionamentos passageiros, aparecia esporadicamente para opinar sobre o vestido ou a decoração, sempre com sugestões ousadas demais para o meu gosto. As semanas que antecederam o casamento foram intensas. Lista de convidados, confirmações, últimas provas do vestido, checagem com fornecedores. Eduardo parecia um pouco distante, o que atribuía ao estresse no trabalho. Ele havia assumido um projeto importante na construtora, algo que poderia significar uma promoção significativa. Compreendia sua preocupação, seu cansaço, as noites em que chegava tarde, depois de reuniões que se estendiam. Eu mesma estava exausta com os preparativos finais e meu próprio trabalho. Mal tínhamos tempo para conversas profundas ou momentos de intimidade, mas tudo ficaria melhor após o casamento, eu pensava. Teríamos 2 semanas na Europa, longe de tudo e de todos, para reconectar e iniciar nossa vida de casados. Na véspera do casamento, seguindo a tradição, decidimos dormir separados. Ele ficaria no apartamento, eu na casa dos meus pais, junto com Isabela, que havia chegado da capital especialmente para ser minha madrinha. Naquela noite, depois de um jantar em família, Eduardo me abraçou forte na porta da casa dos meus pais. Beijou-me como se nunca mais fosse me ver e sussurrou que mal podia esperar para me encontrar no altar. Suas palavras eram doces, mas havia algo em seus olhos que não consegui decifrar. Uma sombra, talvez. Um segredo? Balancei a cabeça, afastando esses pensamentos. Era apenas nervosismo pré-casamento, nada mais. A manhã do grande dia amanheceu ensolarada, como se os céus abençoassem nossa união. Acordei cedo, com um misto de ansiedade e felicidade borbulhando dentro de mim. Minha mãe já estava de pé, preparando um café da manhã especial. Meu pai, geralmente reservado, me abraçou longamente quando desci as escadas, seus olhos marejados de emoção. Isabela ainda dormia, tendo chegado tarde na noite, anterior depois de sair para tomar uma taça de vinho com antigas amigas da cidade. Pelo menos foi o que ela disse. As horas seguintes foram um turbilhão. Cabeleireiro, maquiagem, vestido, sapatos, algo azul, algo emprestado, algo novo, algo velho. O tradicional checklist da noiva, que seguia à risca. Minhas amigas chegaram para ajudar, enchendo a casa com risadas e energia positiva. Isabela finalmente acordou, parecendo cansada e estranhamente quieta. Quando questionei se estava tudo bem, ela forçou um sorriso e disse que era apenas ressaca da noite anterior. Mais uma vez, aceitei a explicação sem questionar muito. Era o meu dia, eu não queria nuvens em meu céu azul perfeito. O celular tocava constantemente. Mensagens de felicitações, confirmações de última hora, dúvidas sobre o endereço da igreja ou do salão. Em determinado momento, deixei-o sobre a cama enquanto terminava de me arrumar no banheiro. Foi quando ouvi o som característico de uma notificação do WhatsApp. Pensei em ignorar, mas algo me fez voltar ao quarto e verificar. Talvez fosse Eduardo, com alguma mensagem carinhosa antes da cerimônia. A notificação que vi na tela fez meu sangue gelar. Era de uma amiga que morava próxima ao nosso apartamento. Alguém que eu não esperava receber mensagem naquele dia, pois ela havia confirmado que estaria na igreja. A mensagem dizia apenas: Helena, sei que é seu casamento, mas preciso te contar algo sobre Eduardo e Isabela. Vi os dois juntos ontem à noite no apartamento dele. Não era apenas uma visita. Sinto muito fazer isso hoje, mas não posso deixar você casar sem saber. Li e reli a mensagem várias vezes,
como se as palavras pudessem mudar magicamente se eu as olhasse por tempo suficiente. Minha primeira reação foi de negação absoluta. Não, impossível. Eduardo e Isabela, meu noivo e minha irmã, era um absurdo, um mal-entendido, talvez até uma brincadeira de péssimo gosto. Mas então, fragmentos de memórias começaram a se encaixar. Os olhares de Isabela, o cansaço de Eduardo, as noites em que chegava tarde, as ausências frequentes de Isabela quando discutíamos os detalhes do casamento, a estranheza em seu comportamento naquela manhã. Minhas mãos tremiam enquanto desbloqueava o celular para responder. Precisava de mais informações, de certezas. Não podia simplesmente acusar duas das pessoas mais importantes da minha vida com base em uma única mensagem. Mas antes que pudesse digitar qualquer coisa, outra mensagem chegou. Era um vídeo. Um vídeo curto, mas suficientemente claro, mostrando Eduardo e Isabela se beijando na porta do nosso apartamento. A data, noite anterior, a minha véspera de casamento. As lágrimas vieram instantaneamente, embaçando minha visão perfeitamente maquiada. Naquele momento, senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. A dor era física, como se alguém tivesse arrancado meu coração do peito e o esmagado diante dos meus olhos. Não conseguia respirar, não conseguia pensar com clareza. Tudo em que acreditava, tudo o que havia construído, desmoronava diante de mim. Ouvi ao longe minha mãe me chamando, dizendo que estava na hora de irmos para a igreja. Como um autômato, guardei o celular na pequena bolsa que levaria comigo. Não disse nada a ninguém. Não conseguiria formar palavras coerentes, mesmo se tentasse. O trajeto até a igreja foi um borrão. Lembro-me vagamente de meu pai perguntando se eu estava bem, comentando que eu parecia pálida. Respondi automaticamente que era apenas nervosismo. Isabela estava em outro carro, com as madrinhas. Pelo menos isso. Não sabia se conseguiria olhar para ela sem desmoronar ou explodir. Quando chegamos à igreja, tudo estava exatamente como havíamos planejado. Flores brancas decoravam o corredor central. Velas acesas criavam uma atmosfera romântica. Os convidados já ocupavam os bancos, vestidos em suas melhores roupas, sorrisos de expectativa em seus rostos. E lá na frente, próximo ao altar, estava Eduardo. Lindo, em seu terno escuro, cabelo perfeitamente arrumado, sorriso nervoso, esperando por mim. Por um momento insano, pensei que tudo poderia ser um pesadelo, que acordaria a qualquer instante e riria de meus medos irracionais. As madrinhas começaram a entrar, uma a uma, seguindo o ritmo da música suave que preenchia o ambiente sagrado. Isabela seria a última antes de mim. Observei-a de longe, linda em seu vestido rosa claro, cabelo preso em um coque elegante, sorriso que não alcançava seus olhos quando me viu. Sabia? Sabia que eu havia descoberto? Ou apenas carregava o peso da culpa? Não importava. Não naquele momento. Meu pai ofereceu-me o braço, pronto para me conduzir pelo corredor central. A marcha nupcial começou a tocar. Todos se levantaram, virando-se para testemunhar a entrada da noiva. Era o momento que eu havia imaginado inúmeras vezes. O momento que deveria ser o ápice de felicidade. Mas tudo o que sentia era um vazio imenso, uma dor indescritível, uma raiva que começava a substituir o choque inicial. Vou fazer uma pausa aqui na nossa história porque sei que muitos de vocês que estão assistindo agora podem estar sentindo um nó na garganta, aquela sensação de traição que talvez vocês mesmos já tenham experimentado. Traição dói, e dói ainda mais quando vem de pessoas que amamos e confiamos plenamente. Você já passou por uma situação em que se sentiu completamente traído por alguém que amava? Como reagiu naquele momento? Se sentir à vontade,
Compartilhe nos comentários como foi sua experiência, talvez iniciando com a pior traição que sofri foi quando, ou aprendi sobre confiança quebrada quando. Às vezes, compartilhar nossa dor ajuda não apenas no nosso processo de cura, mas também pode ser o abraço virtual que alguém precisa ao ler seu comentário e perceber que não está sozinho nessa experiência. Agora, vamos continuar nossa história e descobrir o que Helena decidiu fazer naquele altar, diante de todos os convidados e das duas pessoas que a traíram. Cada passo pelo corredor central da igreja parecia uma eternidade. Sorrisos eram direcionados a mim de ambos os lados. Flashes de câmeras capturavam o momento. Sussurros de admiração acompanhavam minha caminhada. Se alguém notou minhas lágrimas, provavelmente as interpretou como emoção pela ocasião especial. Apenas eu sabia que eram lágrimas de uma dor profunda, de uma raiva crescente, de uma decisão que se formava a cada passo que me aproximava do altar. Eduardo sorria, seus olhos brilhando de uma forma que antes eu acharia encantadora. Agora só via falsidade. Quando finalmente chegamos ao altar, meu pai beijou minha testa, apertou minha mão em um gesto de conforto e me entregou ao homem que deveria ser meu companheiro para toda a vida. O homem que, menos de 24 horas antes, estava nos braços da minha irmã. O padre começou a cerimônia. Palavras sobre amor, respeito, fidelidade. Cada palavra era como uma faca se torcendo em minha ferida recém-aberta. Eduardo segurava minhas mãos, aparentemente alheio ao turbilhão que se passava dentro de mim. Ou talvez soubesse e estivesse apenas representando bem seu papel até o final. Isabela estava posicionada ao lado como minha madrinha de honra, evitando meu olhar direto. Quando chegou o momento dos votos, o padre perguntou se alguém conhecia algum motivo pelo qual aquele matrimônio não deveria ser realizado. O tradicional momento de tensão em qualquer casamento, que geralmente passa sem intercorrências, mas não no meu. O silêncio que se seguiu, a pergunta foi meu ponto de decisão. Eu poderia simplesmente continuar, dizer meus votos, tornar-me esposa de Eduardo e confrontá-lo mais tarde em privado. Poderia manter as aparências, evitar o escândalo, o julgamento, os olhares de pena. Era o que a Helena de sempre faria, a filha sensata, a que nunca causava problemas. Mas algo havia mudado dentro de mim. A dor havia se transformado em clareza. Merecia mais do que uma vida construída sobre mentiras. Merecia mais do que um marido que me traía com minha própria irmã. Merecia mais do que continuar sendo a Helena que todos esperavam que eu fosse, a que sempre fazia o que era esperado, mesmo à custa de sua própria felicidade. Soltei as mãos de Eduardo, que me olhou confuso. Abri minha pequena bolsa e retirei o celular. A igreja inteira estava em silêncio, observando com curiosidade o que parecia ser um comportamento incomum da noiva. Desbloqueei a tela, abri a mensagem com o vídeo e me virei para encarar os convidados. Minha voz, surpreendentemente firme, ecoou pela igreja silenciosa. Peço a atenção de todos, por favor. Acredito que antes de continuarmos com esta cerimônia, há algo que todos devem saber, especialmente eu, que quase cometi o maior erro da minha vida hoje. Ontem à noite, enquanto eu seguia a tradição de dormir na casa dos meus pais na véspera do casamento, meu noivo Eduardo e minha irmã Isabela, minha madrinha de honra, estavam juntos. Não como futuro cunhado e cunhada, mas como amantes. Tenho aqui a prova. Girei a tela do celular para que todos pudessem ver e apertei o play. O vídeo, embora curto, era inequívoco. Eduardo e Isabela se beijando apaixonadamente na porta do nosso apartamento. O som de respirações entrecortadas, sussurros,
a intimidade evidente entre os dois. Os sussurros de choque começaram imediatamente, crescendo em volume à medida que o vídeo terminava. Olhei para Eduardo, cujo rosto havia perdido toda a cor. Para Isabela, que agora chorava abertamente, não de arrependimento, percebi, mas de vergonha por ter sido exposta. Continuei, minha voz agora embargada pela emoção que finalmente encontrava vazão. Acreditei em vocês dois. Dei tudo de mim para este relacionamento, para esta família. Planejei cada detalhe deste dia pensando que seria o início de uma vida a dois, baseada em amor e respeito mútuos. Mas vocês decidiram que isso não tinha valor. Decidiram que seus desejos egoístas eram mais importantes do que minha felicidade, minha confiança, meu coração. Eduardo finalmente encontrou sua voz, tentando se aproximar de mim. Helena, não é o que parece. Foi um momento de fraqueza. Não significa nada. Eu te amo. Você é a mulher da minha vida. Afastei-me dele como se seu toque pudesse me queimar. Tive vontade de rir da ironia. Não é o que parece. A frase mais clichê de todos os tempos para situações exatamente como parecia. Isabela, entre soluços, tentou sua própria defesa. Foi um erro, Helena. Estávamos bêbados, não pensamos direito. Por favor, não faça isso, não assim, não na frente de todo mundo. Podemos conversar em particular, resolver isso em família. Naquele momento, a palavra família saindo dos lábios dela soou como a maior das ofensas. Meus pais, que até então observavam a cena em choque absoluto, aproximaram-se. Minha mãe chorava silenciosamente. Meu pai parecia prestes a agredir Eduardo fisicamente. Os convidados assistiam ao drama como se fosse uma novela da vida real, alguns em silêncio respeitoso, outros já capturando a cena com seus celulares. Em questão de minutos, nossa tragédia familiar estaria nas redes sociais para consumo público. Mas não me importei. Já não havia mais nada a esconder, nada a preservar. A vida que havia planejado tão cuidadosamente estava em ruínas aos meus pés, exposta em sua falsidade diante de todos que conhecíamos. O que mais haveria a perder? Olhei uma última vez para Eduardo, para Isabela, para o altar onde deveríamos ter trocado votos de amor eterno. Então, com uma calma que nem eu mesma sabia possuir, retirei a aliança de noivado do meu dedo e a coloquei na mão de Eduardo. Espero que vocês sejam muito felizes juntos. Vocês merecem um ao outro. Quanto a mim, mereço muito mais do que isso. Virei-me e caminhei de volta pelo corredor central, de cabeça erguida, apesar das lágrimas que agora corriam livremente pelo meu rosto, arruinando completamente a maquiagem que havia levado horas para ser feita. Os convidados abriam caminho, alguns tentando oferecer palavras de conforto, outros simplesmente olhando em choque. Ouvi ao longe os chamados dos meus pais, de Eduardo, de Isabela. Ignorei todos eles. Ao sair da igreja, o sol ainda brilhava intensamente, alheio ao drama que se desenrolava. Por um momento, fiquei parada, sem saber para onde ir. Todo o meu futuro planejado havia desmoronado. Onde eu dormiria naquela noite? O que faria no dia seguinte? Como enfrentaria as pessoas, os comentários, a pena, o julgamento? Parecia que eu estava no epicentro de um terremoto que havia destruído não apenas meu casamento, mas toda a estrutura da minha vida. Foi então que senti uma mão em meu ombro. Virei-me e vi Mariana, minha melhor amiga desde a infância, aquela que havia me enviado a mensagem com o vídeo. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas havia também uma força neles, uma determinação em me apoiar no que fosse necessário. Sem palavras, apenas me abraçou. Um abraço que dizia tudo o que precisava ser dito naquele momento, que estava ali por mim, que eu não estava sozinha, que sobreviveria a isso,
por mais impossível que parecesse agora. Mariana me levou para sua casa. Lá, longe dos olhares, dos comentários, das explicações que eu não tinha energia para dar, desmoronei completamente. Chorei até sentir que não havia mais lágrimas em meu corpo. Gritei até minha voz falhar. Quebrei um vaso contra na parede em um momento de fúria descontrolada, algo que a Helena de antes jamais faria. Mariana apenas observou, oferecendo água, lenços, sua presença silenciosa e constante. Quando finalmente me acalmei, exausta pela montanha-russa emocional, ela me ajudou a remover o vestido de noiva, agora amarrotado e manchado de lágrimas e maquiagem. Emprestou-me roupas confortáveis, preparou um chá e sentou-se comigo na pequena varanda de seu apartamento, onde ficamos em silêncio, observando o sol se pôr em um dia que havia começado com tantas expectativas e terminava de forma tão diferente do imaginado. Foi Mariana quem quebrou o silêncio, perguntando o que eu pretendia fazer a seguir. Não tenho ideia, respondi honestamente. Toda a minha vida estava organizada ao redor de um futuro que não mais existia. O apartamento que dividia com Eduardo, o trabalho na mesma cidade, os amigos em comum, a família agora fraturada pela traição de Isabela. Sentia-me como se estivesse flutuando no vazio, sem âncoras, sem direção. Mariana sugeriu que eu tirasse alguns dias para processar tudo antes de tomar decisões importantes. Ofereceu seu apartamento pelo tempo que fosse necessário. Mencionou a possibilidade de eu fazer uma viagem, talvez usar as passagens da lua de mel que já estavam compradas. A ideia de viajar sozinha para a Europa, para o que deveria ter sido nossa lua de mel, parecia simultaneamente absurda e libertadora. Naquela noite, entre pesadelos e momentos de insônia, tomei minha decisão. Não usaria as passagens da lua de mel, não voltaria para o apartamento que dividia com Eduardo para buscar minhas coisas. Não. Confrontaria Isabela ou meus pais naquele momento. Precisava de um recomeço completo, um espaço só meu para curar, para redescobrir quem era Helena sem todas as expectativas e papéis que sempre definiram minha existência. Na manhã seguinte, usando o cartão de crédito que felizmente estava na pequena bolsa que levei para a igreja, comprei uma passagem de ônibus para uma cidade litorânea a algumas horas de distância, um lugar onde ninguém me conhecia, onde poderia ser anônima, onde poderia chorar na praia, sem receber olhares de pena ou curiosidade. Mariana, embora preocupada com minha decisão impulsiva, tão diferente da Helena planejadora de sempre, respeitou minha escolha. Ajudou-me a comprar algumas roupas básicas e itens de higiene para os primeiros dias, prometeu cuidar de questões práticas, como avisar meu trabalho que eu tiraria alguns dias de licença, e me levou até a rodoviária. Nosso abraço de despedida foi longo e emocionado. Mariana, a amiga que teve a coragem de me mostrar a Putzpinas, verdade mesmo sabendo que destruiria meu dia especial, agora me apoiava incondicionalmente em minha jornada de reconstrução. Prometi manter contato. Deixei com ela o endereço da pousada simples que havia reservado online e embarquei em uma viagem não apenas física, mas também emocional, rumo ao desconhecido. Os dias na praia foram um misto de dor profunda e pequenos momentos de paz. Acordava frequentemente no meio da noite, o coração acelerado, revivendo a cena da igreja, o vídeo, a traição. Chorava ao ver casais apaixonados caminhando de mãos dadas pela orla. Evitava checar as redes sociais, temendo o que encontraria. Mas também havia momentos em que o som das ondas, a brisa marinha, o pôr do sol sobre o oceano, me proporcionavam um alívio temporário, uma lembrança de que o mundo continuava belo, apesar da feiura que havia experimentado. Foi durante uma dessas caminhadas solitárias pela praia,
No 5º dia, após o não casamento, que meu celular tocou. Era minha mãe. Havia ignorado suas inúmeras ligações e mensagens nos dias anteriores, incapaz de enfrentar a conversa, as explicações, a realidade familiar despedaçada. Mas naquele momento, sentada na areia com o infinito do oceano à minha frente, senti-me pronta, ou pelo menos menos despreparada. A voz da minha mãe estava embargada pelo choro. Falou sobre como estavam preocupados, como haviam procurado por mim em todos os lugares imagináveis, antes de Mariana finalmente confirmar que eu estava bem, mas precisava de espaço. Falou sobre a vergonha que sentia pelo comportamento de Isabela, sobre como meu pai mal conseguia olhar para a filha mais nova, sobre como Eduardo havia tentado se explicar, minimizando o ocorrido como um erro único, um momento de fraqueza que não refletia seus verdadeiros sentimentos por mim. Escutei tudo em silêncio, deixando-a desabafar. Quando finalmente falei, minha voz estava calma, distante. Disse que precisava deste tempo sozinha, que não sabia quando voltaria, que precisava redescobrir quem era depois de tudo o que aconteceu. Pedi que respeitassem meu espaço, que não tentassem me convencer a voltar, a perdoar, a esquecer. Não havia raiva em minhas palavras, apenas uma determinação tranquila, que surpreendeu até a mim mesma. Antes de desligar, minha mãe fez uma pergunta que ficaria comigo por muito tempo. Você se arrepende de ter exposto tudo daquela forma na igreja, na frente de todos? Não teria sido melhor resolver em privado, preservar a dignidade da família? Respirei fundo, antes de responder. Não, não me arrependo. Pela primeira vez na vida, fiz o que era certo para mim, não o que era esperado. Preservar a dignidade da família seria esconder a verdade, continuar com um casamento baseado em mentiras, sacrificar minha própria felicidade pelo conforto alheio. Fiz o que precisava fazer para preservar minha própria dignidade, e é isso que importa agora. O silêncio do outro lado da linha foi eloquente. Minha mãe, que sempre valorizou as aparências, o que os outros pensariam, estava confrontando uma nova versão da filha que achava conhecer tão bem. Despedimo-nos com promessas vagas de conversar mais nos próximos dias, ambas sabendo que nada seria como antes, que havia um antes e um depois daquele dia na igreja, uma linha divisória clara em nossas vidas. As semanas seguintes foram de autodescoberta. Estendi minha estadia na cidade litorânea, encontrei um trabalho temporário como garçonete em um café à beira-mar, aluguei um pequeno quarto em uma casa, compartilhada com outros 3 jovens que também buscavam recomeços por diferentes razões. Cortei e pintei o cabelo, mudei meu estilo de vestir, comecei a praticar yoga na praia ao amanhecer. Pequenas mudanças externas que refletiam a transformação interna que estava ocorrendo. Mantinha contato regular com Mariana, que me atualizava sobre os desdobramentos na cidade natal, sem que eu precisasse perguntar diretamente. Soube assim que Eduardo e Isabela haviam sido vistos juntos algumas vezes após o escândalo, mas aparentemente não estavam em um relacionamento sério, que meus pais estavam considerando se mudar, incapazes de enfrentar os comentários e olhares na pequena comunidade onde sempre viveram, que o vídeo do momento em que expus a traição havia se tornado viral em grupos locais, com opiniões divididas entre aqueles que me admiravam pela coragem e aqueles que me criticavam pela exposição pública. Nada disso parecia real para mim, como se estivesse ouvindo sobre personagens de uma novela, não sobre minha própria família, minha própria vida. O distanciamento físico havia criado também um distanciamento emocional que me protegia, permitindo que eu processasse tudo no meu próprio ritmo, sem a pressão constante de reações e decisões imediatas.
Foi durante esse período de autodescoberta que comecei a escrever, inicialmente apenas como uma forma de terapia, um diário onde despejava meus pensamentos mais íntimos, minhas dores, minhas pequenas vitórias diárias. Com o tempo, esses escritos começaram a tomar forma de algo mais estruturado. Uma história de traição, sim, mas também de renascimento, de como, às vezes, o que parece o fim de tudo pode ser apenas o início de algo novo, inesperado, potencialmente mais autêntico e verdadeiro. Compartilhei alguns trechos com Mariana, que me incentivou a continuar, sugerindo que minha história poderia ajudar outras pessoas que passavam por situações similares de traição e decepção. Inicialmente relutante, acabei criando um blog anônimo onde postava regularmente. Para minha surpresa, as palavras encontraram ressonância. Comentários começaram a surgir, pessoas compartilhando suas próprias histórias de traição, suas jornadas de cura, oferecendo apoio, buscando conselhos. O blog tornou-se uma comunidade virtual, de pessoas unidas pela experiência comum da confiança quebrada e pela determinação de reconstruir a vida a partir dos escombros. Respondi aos comentários com honestidade, compartilhando minhas próprias dúvidas, recaídas, pequenos avanços. Não me colocava como especialista ou exemplo a ser seguido, apenas como alguém que estava caminhando o mesmo caminho difícil, um passo de cada vez. 6 meses após o não casamento, recebi uma mensagem inesperada. Era de Isabela. O simples fato de ver seu nome na tela do celular fez meu coração acelerar, trazendo de volta a dor que, embora ainda presente, havia se tornado mais gerenciável com o tempo. Sua mensagem era longa, detalhada, uma tentativa de explicação e pedido de perdão que parecia sincera, embora insuficiente para apagar tudo o que havia acontecido. Confessou que o caso com Eduardo não havia começado na véspera do casamento, como eu pensava. Estavam envolvidos há meses. Encontros furtivos quando eu estava no trabalho, mensagens escondidas, mentiras elaboradas. Descreveu como inicialmente era apenas uma atração física, algo que ambos sabiam ser errado, mas que não conseguiam resistir, e como gradualmente se transformou em sentimentos mais profundos, complicando ainda mais a situação. Explicou que na véspera do casamento encontrou-se com Eduardo para terminar definitivamente. Perceberam que não poderiam continuar após o casamento, que a culpa era insuportável, que o dano que causariam se fossem descobertos seria irreparável. Ironicamente, foi justamente essa tentativa de encerrar o caso que levou à descoberta, ao vídeo que mudou tudo. Isabela concluía pedindo não exatamente perdão, reconhecendo que talvez fosse pedir demais, mas compreensão. Dizia que também estava em um processo de autodescoberta, de entender por que sempre buscou validação através de relacionamentos destrutivos, porque sempre competiu comigo mesmo quando não havia competição, porque sempre se sentiu na minha sombra, e como isso afetou suas escolhas. Li e reli a mensagem várias vezes, antes de decidir se responderia e o que diria. Parte de mim queria ignorá-la completamente, proteger a paz interior que havia conquistado com tanto esforço. Outra parte reconhecia que para uma cura completa, talvez fosse necessário enfrentar também esta conversa difícil. Após alguns dias de reflexão, respondi: não com raiva ou amargura, não com perdão imediato ou promessas de reconciliação, mas com honestidade sobre meu próprio processo de cura, sobre como ainda estava descobrindo quem era Helena após toda a devastação, sobre como talvez, um dia, pudéssemos ter algum tipo de relacionamento, mas que esse dia ainda estava distante. A resposta de Isabela foi respeitosa, sem expectativas ou pressões.
apenas gratidão pela minha disponibilidade de ao menos ler suas palavras e responder, e uma porta aberta para quando e se eu estivesse pronta para mais. Aquela troca inicial, embora dolorosa, foi o primeiro tijolo na reconstrução não do que tínhamos antes, que estava irremediavelmente destruído, mas de algo novo, ainda indefinido, mas possivelmente mais verdadeiro. Eduardo também tentou contato algumas vezes durante esses meses. Suas mensagens alternavam entre pedidos desesperados de perdão, promessas de mudança, declarações de amor eterno e, ocasionalmente, quando não recebia resposta, acusações veladas de que eu havia exagerado, de que a exposição pública havia sido desnecessariamente cruel, de que estava punindo não apenas a ele e Isabela, mas toda a família com meu afastamento. A cada mensagem ficava mais claro para mim que havia escapado de um casamento que teria sido baseado na manipulação emocional e na incapacidade de assumir responsabilidade. Eventualmente parou de escrever, talvez finalmente entendendo que não havia volta. 1 ano após o não casamento, tomei a decisão de voltar à cidade natal, não para retomar a vida antiga, mas para fechar adequadamente este capítulo, para me despedir conscientemente do que havia sido, para poder seguir em frente sem amarras invisíveis me prendendo ao passado. Mariana, que havia se tornado meu principal ponto de apoio durante todo esse período, ofereceu-se para me receber em sua casa pelo tempo que fosse necessário. A volta foi menos traumática do que eu temia. A pequena cidade havia seguido seu curso. Outros escândalos e acontecimentos haviam tomado o lugar do meu drama pessoal nas conversas cotidianas. Ainda havia olhares curiosos, ainda havia quem atravessasse a rua para evitar me encontrar, mas também havia aqueles que se aproximavam para expressar admiração pela minha coragem, para compartilhar que minha história havia inspirado mudanças em suas próprias vidas. O encontro com meus pais foi emocionalmente intenso. Haviam envelhecido visivelmente no último ano, carregando o peso do escândalo, da família fragmentada, dos sonhos desfeitos. Minha mãe, sempre tão preocupada com aparências, parecia ter encontrado uma nova perspectiva através da dor. Meu pai, que sempre depositou em mim expectativas de perfeição, agora expressava orgulho pela minha capacidade de recomeçar, de escolher minha própria felicidade acima das convenções sociais. Não foi uma reconciliação imediata ou completa. Havia feridas profundas que precisariam de tempo e trabalho contínuo para cicatrizar, mas foi um começo honesto. O encontro com Isabela foi mais complexo. Nos vimos em um café neutro, um espaço público onde ambas nos sentiríamos seguras, onde a intensidade emocional poderia ser contida pela presença de outras pessoas. A conversa foi difícil, com momentos de silêncio pesado, lágrimas contidas, verdades dolorosas finalmente expressas em voz alta. Não saímos dali como irmãs reconciliadas, mas talvez como 2 mulheres que começavam a entender a complexidade de suas próprias ações e emoções, que vislumbravam a possibilidade de algum dia construir algo novo a partir das ruínas do que havia sido destruído. Eduardo, soube por terceiros, havia se mudado para outra cidade após perder o emprego na construtora, consequência indireta do escândalo e da repercussão na pequena comunidade. Não procurei por ele, nem ele por mim durante minha visita. Algumas histórias não precisam de um encontro final para encerramento. Algumas pessoas são mais saudáveis quando permanecem no passado. Após 2 semanas na cidade natal, sentia que havia cumprido o objetivo da visita. Não voltaria a morar ali, não retomaria o trabalho antigo, não reconstruiria a vida exatamente como era antes, mas também não fugiria mais,
Não evitaria visitas por medo de enfrentar o passado. Era um equilíbrio delicado entre honrar de onde vim e abraçar completamente para onde estava, indo. Voltei para a cidade litorânea que havia se tornado meu refúgio, meu espaço de recomeço. O blog havia crescido, se transformando em uma plataforma onde não apenas compartilhava minha própria jornada, mas também oferecia espaço para outras histórias de superação, entrevistas com terapeutas e especialistas em relacionamentos, recursos para pessoas enfrentando traições e recomeços. O que começou como terapia pessoal havia se transformado em uma comunidade de apoio e em uma nova carreira inesperada. 2 anos após o não casamento, publiquei um livro baseado em minha experiência e nas histórias compartilhadas no blog. Não era um livro de autoajuda tradicional, com fórmulas prontas ou promessas de cura instantânea. Era uma narrativa honesta sobre dor, traição, exposição pública, vergonha, raiva e o longo e não linear processo de reconstrução que se segue. Era também uma celebração das pequenas vitórias, dos momentos de alegria inesperada que surgem mesmo nos períodos mais escuros, da capacidade humana de reinvenção e renascimento. Durante a turnê de lançamento do livro, que me levou a diversas cidades do país, recebi uma mensagem de Isabela. Havia lido o livro, cada palavra dolorosa e verdadeira, e queria me agradecer por retratá-la, não como uma vilã unidimensional, mas como um ser humano complexo, capaz tanto de ações terrivelmente destrutivas, quanto de arrependimento genuíno e crescimento. Comentou que estava em terapia, trabalhando suas próprias questões, buscando entender os padrões destrutivos que a levaram a atrair não apenas a mim, mas a si mesma e seus próprios valores. Mencionou que talvez, se eu estivesse aberta à ideia, poderíamos tomar um café quando eu passasse por nossa cidade natal, na próxima etapa da turnê. Respondi que sim, poderíamos nos encontrar, não com expectativas de uma reconciliação imediata ou completa, não com a ilusão de que tudo voltaria a ser como antes, mas com a abertura para possibilidades, para a construção de algo